As adversidades não definem a sua vida, mas a sua resposta emocional, sim. Oi, eu sou Carol Zambelli, psicóloga. Esse é o Entre Fronteiras, um espaço para a gente conversar sobre saúde mental, imigração e espiritualidade. Todos nós passamos por dificuldades e com certeza você já ouviu essa frase em algum lugar. É uma frase simples, mas muito poderosa. Até porque a gente faz parte da vida. Todos nós passamos por certas situações que parece que desafiam a gente, né? E também não deixa de ser um desafio. Então, todos nós passamos por perdas, né? Às vezes a gente comete erros, faz parte, né? Fazemos escolhas erradas, mudanças inesperadas acontecem, passamos por rejeições. Então, tudo isso faz parte da vida. E o grande segredo é como a gente lida com isso, né? Como a gente enfrenta essa situação. Como nós vemos esse problema, né? Essa dificuldade. Então é isso que é o grande segredo, né? Para poder isso não te aprisionar. Então o evento em si, ele não tem o poder de definir a sua vida, o seu destino, né? Ou quem você é, mas sim como você vai enfrentar ou não, né? Porque muitas pessoas evitam enfrentar essa dificuldade. E aí a gente pode pensar em duas pessoas que passam pela mesma situação. Vamos supor que perdeu o emprego, por exemplo, né? Duas pessoas perderam o emprego, cada uma vai lidar de uma forma. Até porque, gente, a construção ali emocional de cada uma foi diferente, né? Então aprendeu a lidar com a situação de uma forma, vendo, né? As pessoas ao entorno dela reagir de uma determinada forma. Então a gente aprende também muito, né, no ambiente ali onde a gente cresceu e desenvolveu. Então a gente vai moldando, né? Então às vezes uma pessoa, né, lida com aquilo de uma maneira assim que aquilo ali pode ser um recomeço, novas oportunidades, pode agarrar aquilo ali como realmente uma oportunidade de recomeçar. Outras podem se sentir totalmente paralisadas com aquela situação. Inclusive, esses dias eu vi um podcast do Joel J com uma menina, eu esqueci o nome dela, agora eu não vou saber, mas eu acho que é Isabela, não tenho certeza. E aí ela teve, né, a burnout, e ela perdeu o emprego e aquilo para ela foi algo horroroso, assim, foi uma situação muito ruim para ela, porque o emprego é como se fizesse parte de quem ela era, sabe? Então, o fato dela ter perdido o emprego foi uma morte para ela, e aí ela ficou paralisada. Então, em muitas situações, né, a gente fica paralisado diante daquela dificuldade, a gente fica muito agarrado somente àquela dificuldade e acaba que a gente não consegue enxergar, né, de uma outra forma, né, ter uma outra visão daquilo ali. A gente acaba ficando muito preso ali, só pensando naquilo, e muitas vezes a gente tem essa dificuldade de enxergar aquela, né, situação de uma maneira que pode trazer algo totalmente positivo para nossa vida. E a gente também pode fazer uma metáfora, né? A vida é como se fosse a academia. Os pesos, eles significam, né, as nossas dores e as nossas dificuldades, os desafios. Então, se a gente enfrenta, né, se a gente pega eles, enfrenta, a gente acaba se fortalecendo, né? Então, a gente trabalha muito a questão da resiliência, da fé, da paciência e também, gente, do aprendizado, porque a gente precisa aprender, né? A gente está aqui para poder aprender. Por mais difícil que seja, tudo tem, né, um aprendizado por trás daquela dificuldade, sabe? Então, se a gente for parar para pensar, muitas vezes a gente não consegue compreender naquele momento que a gente está passando qual é o aprendizado, né? O que eu posso aprender com isso aqui que eu tô passando. Mas depois, quando você enfrenta, quando você lida com aquilo, depois você compreende, você fala, nossa, eu aprendi tanto com a situação que aconteceu, com essa dificuldade. O grande problema é quando a gente ignora,
né? Quando a gente ignora essas dificuldades, não ignora as dificuldades, mas a gente não lida com elas. Então, isso é um grande problema, porque elas acabam virando um fardo. E a longo prazo, isso pode desencadear, né, alguns sintomas, alguns transtornos, algumas doenças. Então, de alguma forma, isso aparece. E sem contar, gente, que a gente acaba ficando preso àquela situação. Parece que nunca muda, sabe? Nada vai pra frente, porque você tá agarrado a uma situação, né? A uma dificuldade. Você não dá espaço para aquilo ali virar algo, né, diferente, algo bom, algo positivo. E quando a gente fala sobre imigração, as grandes dificuldades que a gente encontra, né, é a saudade, a solidão, a dificuldade também no idioma, o choque cultural, a dificuldade financeira. Então a gente se depara com várias dificuldades que faz você, imigrante, se questionar muito se vale a pena tudo isso que você está passando, né? E o que muitas vezes acontece, o imigrante larga tudo, né, e volta para a sua cidade, para o seu país, porque realmente aquela dificuldade dominou, né, o seu estado emocional, dominou ali a sua vida. Então é por isso que é muito importante você criar rituais para você se autocuidar, né, para você não se sentir tão só, para você realmente se sentir acolhido. E uma das grandes questões é, você está se acolhendo? Porque muitas vezes a gente espera o acolhimento de fora, de uma outra pessoa. Mas será que você está se acolhendo nesse momento, né, diante dessa dificuldade? Ou você está se culpando o tempo todo por ter largado tudo, largado a sua família, né, ter deixado sua vida toda para trás, para estar agora nesse novo país? Então, será que você está se acolhendo nesse momento? Está sendo legal com você? Acaba que você fica tão preso nessas dificuldades que acaba que você não vê também isso que você está vivendo como uma oportunidade, sabe? De viver em um país diferente, conhecer uma outra cultura, ver o que tem de bom naquele país. Muitos imigrantes nem conhecem o país que eles estão morando, né? Porque ele está tão preso ali na questão financeira, na saudade, na distância, na solidão, que ele vai se fechando e se fechando e se fechando. E aí foca, né, nessa dificuldade e vive aprisionado, né? Vive aprisionado tanto fisicamente quanto também emocionalmente. Então, comece a fazer pequenos rituais, sabe? Então, na hora de tomar o seu café, cria um momento gostoso para você, né? Tenha um momento para você ligar para sua família. Eu passei por uma situação um pouco difícil, né, na minha vida, uma grande dificuldade, um grande desafio. E aí, uma coisa que foi natural, que aconteceu comigo, foi que eu tomava o café de uma maneira muito leve e gostosa. O café da manhã para mim era um dos momentos, assim, um dos melhores momentos mesmo, assim, do meu dia. Eu e meu marido, né, a gente ia para a empresa. E aí, ali na empresa mesmo, a gente acordava e tal, ia pra empresa. Quando chegava na empresa, a gente, né, fazia, né, assim, ajeitava tudo, né, pra empresa começar a funcionar. E aí a gente tirava o nosso tempinho ali de 15 minutos para tomar o nosso café. E aí a gente colocava um videozinho, tomava ali o nosso cafezinho ali. Quando chegava alguém, a gente parava, claro, né, trabalhava, mas a gente tentava tirar aquele momento ali do nosso dia para deixar o nosso dia mais leve, mais gostoso. E aí, quando terminava a hora do café, né, que a gente colocava ali também um limite, né, gente? A gente precisa, né, fazer o dia acontecer, mas a gente tinha esse momento e quando a gente terminava, e aí a gente começava. Vamos fazer a lista do que a gente vai fazer no dia, a lista da semana, quando era segunda-feira, né? A lista da semana, vamos lá. Então a gente começava a colocar tudo no lugar. Mas aquele momento era tão gostoso e tão bom que deixava o nosso dia mais leve e, consequentemente, né, o nosso trabalho também ficava muito mais leve. Então trabalhem também o autocuidado,
né? Faça exercício físico, que é muito bom. Procure apoio psicológico, né? Então, se você quiser uma sessão, me encontra aqui embaixo, né? Tem o link das minhas redes sociais. A gente marca uma sessão, a gente conversa, porque é muito importante também você ter esse acompanhamento para transformar o luto migratório em aprendizado. E mais uma vez, as adversidades, elas não definem a sua vida, mas a sua resposta é emocional sim. Então, quais foram as adversidades que marcaram a sua trajetória? Você está usando essas experiências para se fortalecer ou está sendo prisioneiro delas? Você pode transformar dor em força. O poder está na sua resposta emocional.